Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar início ao quinto episódio da série Hashtag Me Ajuda. Fazia um tempo, que eu não gravava para vocês, saí de férias, passei mais ou menos um mês fora, mas agora a gente já voltou à rotina habitual, então sejam bem-vindos de volta, tô com saudades e vamos que vamos. Então pessoal, a dúvida de hoje é uma dúvida muito interessante que foi enviada pelo Almir Filho. Ele questionou como é que a gente trabalha, como é que a gente interpreta índices de ajuste num modelo de análise fatorial confirmatória ou mesmo um modelo de modelagem por equações estruturais, quando esses índices de ajuste são contraditórios. Alguns índices dizem que o modelo está adequado, outros índices dizem que não, que o modelo não está adequado. Então, índices de ajustes contraditórios, o que fazer? O e-mail dele foi o seguinte: olá Bruno, bom dia. Gostaria da sua opinião sobre uma situação que me ocorreu em um estudo recente. Realizei uma análise fatorial confirmatória de um questionário que avaliou a percepção do paciente sobre a qualidade da assistência. Resultou nos seguintes índices de ajuste: razão Q quadrado por graus de liberdade 3,21, CFI 0,95, TLI 0,95, SRMR 0,08, RMCIA 90% intervalo de confiança 0,10, limite inferior 0,094, limite superior 0,105. Assim, Q quadrado por graus de liberdade e RMCIA gerou índices de ajuste acima do aceitável, ou seja, inaceitável. Mas o CFI, TLI e o SRMR geraram índices adequados. Assuma o modelo como ajustado. Então, amigo, é o seguinte, antes de responder a tua pergunta, eu vou só interpretar um pouco aqui esses resultados, para quem não entende muito bem esses índices, Bem, a razão Q quadrado por graus de liberdade é uma correção, digamos assim, do modelo do Q quadrado, do teste do Q quadrado, pela complexidade do modelo, Então a gente faz uma divisão do valor do Q quadrado pelos graus de liberdade e a literatura sugere, que esse valor aqui ele seja menor que 3. Alguns indicadores, alguns livros também sugerem que seja menor que 5. Então no teu caso, deu 3,21 e você disse, que estava inadequado. O CFI e TLI 0,95 no teu modelo e a literatura realmente sugere que os valores de TLI e CFI sejam iguais ou maiores que 0,90 nos modelos mais flexíveis, ou tem livros mais rigorosos que sugerem que de fato seja maior ou igual a 0,95. Então, olhando esse critério, teus índices realmente estão ok. O teu SRMR, que é uma medida de resíduo, deu 0,08 e a literatura sugere que de fato isso aqui seja menor que 0,08. Alguns livros também falam de 0,10. E o RMCIA também, A literatura sugere que o RMCIA seja menor que 0,06 ou 0,08, mas o intervalo de confiança aqui, o limite superior, não deve exceder 0,10. Então é óbvio, Isso são regras de interpretação, pontos de corte para você mais ou menos se basear, mas é óbvio que você precisa ter aí um certo cuidado, no sentido de que não é uma interpretação totalmente dicotômica, Se passou um pouquinho do ponto de corte, você tem que rejeitar o modelo, ou se ficou um pouquinho abaixo do ponto de corte, o modelo é aceitável. Então, a gente precisa olhar esses índices com um pouco mais de calma. Mas vamos lá. Realmente, você tem aí alguns índices de ajuste que estão um pouquinho contraditórios. Basicamente, o que eu percebo aqui é que você tem um resíduo um pouco alto, mas você tem um CFI e um TLI bom. Bem, esses dois indicadores eles medem coisas diferentes, então eu acho que isso é um ponto já para a gente começar a discutir. O CFI e o TLI vai comparar o teu modelo com um modelo de independência ou um modelo nulo, onde não existe correlações entre as variáveis. Então, basicamente, quando a gente diz que o modelo nulo é um modelo onde não existe correlações entre as variáveis, o que o CFI e o TLI vai te dizer é o seguinte: olha, se você tiver no seu banco de dados e no modelo que você colocou variáveis que são muito correlacionadas entre si, os teus valores de CFI e de TLI vai dar bom, tende a dar bom. Então isso aqui mais ou menos é super influenciado pela magnitude das correlações das tuas variáveis do teu banco, beleza? Só que o índice de resíduo ele vai avaliar em que medida as imposições que você colocou no seu modelo
é aceitável ou não. E o que é que eu estou chamando de imposição? O modelo confirmatório. Porque quando você faz uma análise confirmatória, você está setando, né, uma determinada estrutura. Por exemplo, um fator, e dentro desse fator, né, esse fator explica, por exemplo, 10 itens. Ou então, por exemplo, existem dois fatores, fator 1, fator 2. O fator 1 explica os 5 primeiros itens, o fator 2 explica os 5 últimos itens, por exemplo. Então veja que esse modelo ele é uma imposição. E pode ser que essa sua imposição ela não esteja sendo tão acatada pelos teus dados. Então, embora você tenha altas correlações entre os itens, né? E isso em certa medida é avaliado pelo CFI e o TLI, o teu desenho estrutural pode ser que esteja com problema. Então eu te sugeriria que você desse uma olhada nos índices de modificação do teu modelo para que você pudesse avaliar, né, entender um pouco melhor aonde é que está essa, em inglês, né, se chama misspecification, né, onde é que está esse problema. Então, eu acho que você pode ter aí ou um fator latente mal modelado ou correlações entre resíduos de itens muito altas, né, que teria que olhar com mais calma, mas pode indicar uma sobreposição de conteúdo dos itens, né? Bem, você não falou qual é a estrutura fatorial do teu instrumento, então fica um pouco difícil de eu interpretar, né, com precisão. Na verdade, isso é quase que impossível. Por quê? Porque existe uma série de outras questões, né, que também não foi mencionada no teu e-mail, que precisa ser avaliado quando você vai avaliar os índices de ajuste do modelo. Por exemplo, tamanho da amostra, graus de liberdade do modelo e o método de estimação utilizado, tá? Então, eu vou aqui te mostrar só alguns artigos assim para você ver hoje, né, como é que as pessoas estão estudando nessas questões dos índices de ajuste para diferentes configurações de estruturas fatoriais, né, de modelos. Então, vamos lá. Começando pelo tamanho da amostra, tá? Eu tenho aqui alguns artigos, né, que eu fiz uma breve revisão só para te apresentar aqui, e esse artigo aqui, né, publicado pelo Herzog e pela Anne Busman, ele diz o seguinte, ó, vou resumir rapidamente aqui esse resumo, tá? Mas é o seguinte, ele diz o seguinte, ó, o RMCA tende a rejeitar, né, modelos que são aceitáveis quando o tamanho da amostra é pequena. Então, assim, eu não sei qual é o teu tamanho da amostra, mas, por exemplo, né, esse artigo aqui, que é um estudo de simulação, já demonstrou que o RMCA ele vai tender a rejeitar modelos que são aceitáveis se o teu N for pequeno, tá? Então, isso é um ponto importante. E aí tem alguns outros artigos aqui, né, mostrando justamente como é que o efeito tanto do tamanho da amostra quanto do número de variáveis do modelo vão impactar em diferentes índices de ajuste. Então hoje, né, esse artigo aqui ele é de 2009, mas o que eu quero dizer é que nos últimos anos o que as pessoas têm tentado entender é justamente como é que diferentes configurações vão impactar nos índices de ajuste, tá? Quais são os índices de ajuste, por exemplo, que são mais impactados pelo tamanho amostral? Quais são os índices de ajuste que são mais impactados por modelos complexos, ou índices de ajuste que são mais impactados pelos graus de liberdade? Então, por exemplo, né, o segundo tópico, né, aqui do slide é graus de liberdade do modelo, né? Você também não me apresentou esse dado, né? Mas isso aqui é importante. Por quê? Existem alguns estudos aqui, né? Por exemplo, esse estudo do David Kenny e seus colegas, né, os colaboradores aqui, eles têm mostrado, né, que o RMCA ele não é um bom indicador quando a gente tem baixos graus de liberdade. Na verdade, esse estudo aqui de avaliação da performance do RMCA em modelos com poucos graus de liberdade, o primeiro estudo que eu conheço foi um estudo que foi desenvolvido pela Feng Shen, né, que é um estudo de 2008, salvo engano, isso, 2008, em que eles começaram a avaliar, né, a performance do RMCA, desses pontos de corte do RMCA, para diferentes modelos, né, e aí eles descobriram, né, que o RMCA ele não performa bem com baixos graus de liberdade, e aí esse artigo aqui de 2014 ele corrobora isso. Então entender os graus de liberdade do teu modelo é importante para você entender a performance dos teus indicadores, tá? Um terceiro ponto aqui que eu acho extremamente importante de entender e que também não foi mencionado no teu e-mail e que vale a pena você dar uma olhada nisso é o método de estimação utilizado, né? Porque olha só, os índices de ajuste eles dependem diretamente do método de estimação que é utilizado. Então, por exemplo, se você utilizou uma escala Likert, né,
e os seus dados não têm distribuição de normalidade, você tem duas situações a considerar. Primeiro, escala Likert é ordinal, ela não é métrica, né? Então você precisa utilizar métodos de estimação que entendam as variáveis como ordinais. Eventualmente trabalhar com correlações policóricas ou métodos de estimação que já façam esse tratamento. Uma outra coisa, se os dados não têm distribuição de normalidade, você precisa utilizar também métodos de estimação que dê conta dessa natureza dos dados. Então, o que a gente mais conhece hoje em dia é o Weighted Least Squares Mean and Variance Adjusted, né? Que esse é o nome no MPlus, mas no Lavan, né, que é o pacote do R mais utilizado, é entendido como Robust Diagonally Weighted Least Squares, RDWLS. Então, eu não sei exatamente qual foi o método de estimação utilizado, mas se você utilizou um método de estimação equivocado, eventualmente aqui esses índices de ajuste eles também não são confiáveis, tá? E aí, assim, em relação ao método de estimação, ainda tem um outro ponto que é importante de dizer, que é o seguinte, ó. Esses pontos de corte que a gente geralmente utiliza para interpretar um modelo, eles foram derivados, né, de estudos de simulação que foram feitos com o método Maximum Likelihood. E aí o método da máxima verossimilhança tem propriedades completamente diferentes de outros métodos de estimação, principalmente aqueles que são utilizados para dados categóricos ordinais com distribuição não normal. Então veja, isso é uma discussão extremamente recente, né, que vem sendo desenvolvida agora nos últimos anos, né, então tem esse artigo aqui, né, que diz o seguinte, esse artigo saiu agora, né, 2019, e ele diz o seguinte, ó, RMCA, CFI e TLI em modelagem por equações estruturais com dados categóricos. A história que esses índices contam depende do método de estimação. Então, nesse artigo aqui de simulação, ele mostra, né, que esses pontos de corte clássicos da literatura, eles não servem para métodos de estimação para dados ordinais. Então veja o tamanho do problema, né? Assim, é óbvio, a gente precisa desses pontos de corte para que a gente possa interpretar os nossos modelos. Eu utilizo esses pontos de corte também, mas o que eu estou querendo dizer, né? O que eu estou querendo enfatizar é que é extremamente importante a gente estar acompanhando esses estudos de simulação, essas novas publicações, porque elas estão o tempo todo desenvolvendo novos conhecimentos, né? E aí é importante também que, por mais que a gente utilize esses pontos de corte, né, para a gente avaliar se o nosso modelo está adequado ou não, a gente entenda, né, em certa medida, as limitações disso, tá? Limitações relacionadas, por exemplo, o modelo tem baixos graus de liberdade. O que é que a gente já sabe sobre como funciona diferentes métodos de estimação para modelos com baixos graus de liberdade? O método de estimação foi um método para dados categóricos ordinais com distribuição não normal. O que é que a gente sabe? Então é importante a gente ficar atento a essas publicações, tá? Veja, o estado da arte hoje, ela não dá nenhuma base, né, assim, para que você tenha segurança absoluta em como você deve interpretar o seu modelo ou esses índices de ajuste para diferentes características. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode ler bastante e você não vai ter essa segurança. Mas é importante que as interpretações que sejam feitas, você já saiba, né, que esses pontos de corte eles não são absolutos e você pode utilizar eles às cegas, né? Só para ter um pouquinho mais de criticismo, né, na forma como a gente interpreta o nosso modelo. E aí, aproveitando, né, eu queria apresentar o Fórum SEMNet, né, que é um fórum da Universidade do Alabama, onde estão as maiores cabeças do mundo em modelagem por equações estruturais. Então, nesse fórum, assim, ele é um fórum que foi desenvolvido, salvo engano, Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo achar isso. Cadê você? SEMNet Home... Vamos dar uma olhada aqui. Ó, esse fórum ele foi desenvolvido, né, em fevereiro de 93, né, então já tem aí 26 anos, né, de existência do fórum, quase 27 anos de existência do fórum, e tudo que você pensar em dúvidas já foi respondido e está aqui publicado. Então, só para mostrar, né, essa questão dos índices de ajuste contraditórios, esse é um ponto, né, aqui que é debatido com uma grande frequência, né? Então, eu abri aqui, né, uma mensagem, né, que foi publicada, ó, em junho de 2012 e o título da mensagem é, ó, índices de ajuste que não concordam entre si.
Então, esse aqui foi um post, né, que foi feito por um colega, e os grandes nomes, né, da modelagem para equações estruturais, eles começam a responder nessas dúvidas, citando milhares de referências, estudos de simulação, estudos que eles mesmos estão publicando. Então, assim, ó, tem dúvidas sobre seu modelo, tem dúvidas sobre como interpretar, qualquer problema, pode ter certeza que o problema que aconteceu com você, certamente já aconteceu com outras pessoas no mundo e está respondido aqui no fórum SEMnet. Então, procura esse fórum aí, se inscreve nesse fórum, você tem a possibilidade de colocar todas as perguntas para chegar no seu e-mail. Então, por exemplo, ó, quando eu venho aqui no meu e-mail e eu digito label SEMnet, eu tenho aqui, ó, uma biblioteca absurda de questões e dúvidas, né? Então, por muitos anos, né, eu recebi todas as discussões do SEMnet no meu e-mail pessoal. Depois eu tirei, né, isso do meu e-mail pessoal porque, enfim, vocês podem ver que as discussões aqui elas são muito frequentes, muito forte, e aí eu criei um e-mail alternativo só para receber todas essas dúvidas, né? Todas essas questões, todos esses debates. Então, assim, aqui pelo SEMnet você tem uma biblioteca à sua disposição. Então, assim, ó, veja, eu não consigo chegar numa resposta clara para essa dúvida, mas eu te dou algumas diretrizes, né, assim, para você entender o estado da arte em relação a essas questões, um fórum para que você possa buscar, né, informações sobre dúvidas que você tenha, não só essa como outras, e importante, né, também mencionar e finalizar repetindo a informação do começo do vídeo, é que CFI, TLI e os índices de resíduo, eles avaliam coisas relativamente diferentes, né? Então, eu acredito que você deve ter uma correlação alta entre seus indicadores, mas talvez você tenha aí um probleminha, né, na especificação do seu modelo, e isso deve estar gerando alguns índices de resíduo, né? Mas é óbvio que, como eu mencionei, toda essa interpretação é extremamente limitada porque eu não conheço, né, outras questões que são extremamente importantes do seu modelo, né? Então, era isso. Eu espero que esse vídeo ajude vocês um pouco, ou pelo menos forneça aí alguns indicativos do que vocês podem fazer quando vocês encontrarem problemas similares. Então era isso, pessoal. Fiquem bem e um grande abraço.